Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E a gente faz contato agora com o diretor técnico do DIEESE, Clemente Ganslúcio. Bom dia, Clemente. Bom dia, Glauco. Bom dia, ouvintes. Clemente, ontem o governo federal lançou um programa com o objetivo de criar vagas para jovens entre 18 e 29 anos que ainda não tiveram seu primeiro emprego. E aí o plano envolve cortar gastos das empresas com INSS e diminuir a multa em caso de demissão e o FGTS de quem for contratado nesse tipo de modalidade. Então é mais ou menos um programa destinado para jovens, mas quem ganha é a empresa, Clemente? Bom, Glauco, esse é o chamado Programa Verde e Amarelo que o governo lançou ontem. Vinha sendo ventilado já na imprensa várias iniciativas, mas na verdade o programa se restringiu a reduzir o custo de contratação de jovens de 18 a 29 anos, e essa redução, como você disse, implica em desonerar as empresas da contribuição do INSS e os outros itens que fazem o recolhimento da contribuição social, mais uma redução do fundo de garantia, em vez de 8% para 2%, e também a redução na multa no momento da rescisão do contrato de trabalho de 40% para 20%. Isso permitirá uma redução no custo do trabalho de 30% a 35%, portanto, tornando mais barato a contratação de jovens de 18 a 29 anos. Essas contratações com um custo menor, portanto, com a desoneração tributária, em parte serão compensadas, e isso é um absurdo, mas é assim que o governo está propondo, serão compensadas pelo trabalhador desempregado que vier a receber seguro-desemprego, e quando receber o seguro-desemprego passará a contribuir com 7,5% sobre o valor do seguro-desemprego e passará a ter, conforme demanda antiga do movimento sindical, a contar esse tempo de recebimento de seguro-desemprego para o tempo da aposentadoria, da contribuição à aposentadoria. Há muito tempo o movimento sindical propõe que o desempregado, no momento em que recebe o seguro-desemprego, tenha a contagem do tempo para a aposentadoria realizada, mas sem a contribuição, porque no momento em que ele recebe o seguro-desemprego, esse seguro é muito menor do que o salário que ele recebia na ativa, e o governo agora atende parte dessa demanda, impondo ao trabalhador desempregado uma contribuição de 7,5% sobre o benefício do seguro-desemprego para financiar essa desoneração dos jovens que venham a ter um emprego, o primeiro emprego, entre a faixa etária de 18 a 29 anos, primeiro emprego com remuneração inferior a 1,5 salário mínimo, portanto, a R$ 1.497 de salário, menor do que esse valor, poderá fazer parte desse primeiro emprego num prazo de contratação de 2 anos, a partir do qual a contratação, se mantida, deverá passar a contribuir com a Previdência e com os demais encargos de maneira plena. Essa medida, portanto, é uma medida tópica que visa criar esses postos de trabalho com uma redução do custo do trabalho para essa faixa etária no primeiro emprego. É importante que o ouvinte tenha clareza que não é esse tipo de iniciativa que anima a contratação e a criação de postos de trabalho. A criação de postos de trabalho está diretamente vinculada à dinâmica econômica, ou seja, à capacidade que a economia tem ou de usar sua capacidade produtiva das instalações feitas pelas empresas, usando essas instalações de maneira plena e, portanto, tendo trabalhadores para poder executar as atividades que a empresa se propõe a produzir em termos de bens e serviços, ou a capacidade que o governo, os estados, o Estado e as iniciativas privadas têm de realizar investimentos para ampliar a capacidade produtiva, a infraestrutura econômica e social. É esse dinamismo que gera emprego e que, portanto, tem capacidade de promover ocupações, promover postos de trabalho, promover empregos, o que poderia ser facilitado com medidas como essa, se essa dinâmica viesse
a estar ocorrendo na economia brasileira, não está, ou seja, nós temos uma economia travada, com sérias dificuldades de gerar postos de trabalho, e quando gera predominantemente postos de trabalho informais, precários, sem vínculos formais de trabalho. Portanto, uma iniciativa que propõe a formalizar o faz em um período em que a contratação é predominantemente informal e precária e não há dinamismo que esteja sustentando uma formalização ou uma melhoria nos postos de trabalho. O risco é que nós tenhamos uma medida com baixa eficácia ou ainda um risco mais perverso, que é o risco destas medidas serem animadoras de uma contratação com menor custo, com base no rodízio e na demissão de trabalhadores que têm um vínculo de trabalho mais estável e mais protegido. A medida propõe criar mecanismos que inibam essa iniciativa, mas isso é muito difícil de ser feito e riscos há e riscos não são pequenos e que nós temos uma rotatividade perversa. Essa medida, apesar de ser uma medida que muitas vezes topicamente poderia ser uma solução para um problema muito específico, está longe de ser uma iniciativa capaz de atender o grave problema do desemprego, que atinge mais de 13 milhões de pessoas, e um grave problema de informalidade e de precarização, que atinge quase metade da força de trabalho ocupada no Brasil. Glauco. Ainda que existam, né, Clemente, esses mecanismos aí para inibir determinadas manobras que empresas poderiam fazer em função desse programa, a gente sabe que é muito provável que existam aí mais formas de bular. Por exemplo, uma empresa chega, tem 20 funcionários ali que estão nessa faixa etária, acaba achando uma forma de demiti-los e recontratá-los dentro desse programa, ou seja, eles ficariam com menos direitos ainda e, na prática, o governo venderia como se tivesse criado 20 empregos, quando, na verdade, precarizou 20 postos de trabalho. Isso é muito preocupante, né, Clemente? Exatamente. Além de poder fazer uma rotatividade demitindo trabalhadores formais e contratando outros trabalhadores formais, é bom que o ouvinte tenha claro que parte da força de trabalho, quase metade da força de trabalho, labora de maneira informal, portanto não tem vínculos, não tem registro, e esta rotatividade poderá, inclusive, colocar um trabalhador informal que tem uma remuneração maior e contratando um trabalhador formal de primeiro emprego com um custo menor, inclusive, e essa rotatividade o governo não tem a menor capacidade de controlar. Já será muito difícil controlar a rotatividade dos trabalhadores que estão formalmente registrados no mercado de trabalho, muito mais difícil ou quase impossível controlar a rotatividade que inclui esses trabalhadores informais. Portanto, é muito difícil de manter esses limites que o governo afirma que vai fazer com essa iniciativa, no sentido de controlar e evitar essa rotatividade. É muito provável que ela aconteça e é uma rotatividade perversa contra os trabalhadores, especialmente os trabalhadores que têm idade superior a 30 anos e que tenham situações econômicas no trabalho melhores do que aquelas que poderão advir para esses trabalhadores jovens que venham a ingressar no mundo do trabalho por meio desse instrumento, que é a chamada carteira verde e amarela. Uma carteira que protege sem a proteção de fato que a legislação deveria garantir a esses trabalhadores. E como você disse, Clemente, o que cria emprego de verdade é o dinamismo da economia, até porque se precarização e retirada de direitos criassem empregos depois da lei da terceirização da reforma trabalhista, a gente já estaria numa onda de criação de empregos, o que definitivamente não está acontecendo. Deveríamos estar bombando no emprego. Na verdade, o que está bombando é o emprego, que está sendo destruído e precarizado de forma muito intensa na nossa economia. Essas mudanças, na verdade, só vieram legalizar a precarização e longe estão de serem medidas que animam a economia e que geram empregos de qualidade, com salários crescentes e com proteção social. Estamos longe disso. Há uma longa caminhada para reverter todo esse quadro. Tá certo, Clemente. Muito obrigado pela sua participação e até amanhã. Até amanhã. Conversamos aqui com Clemente Ganslúcio, diretor técnico do Diese.